E aí, pessoal, vamos começar a gente a falar de retificadores monofásicos controlados, que é o material que eu postei para vocês lá no Mateus. Vou fazer uma breve revisão do que é os retificadores aqui, os que não são controlados quando a gente tem a aplicação do diodo. Pode ser que alguns de vocês não lembrem como é que a gente tratava lá nas aulas de acionamentos, mas vamos começar a lembrar esse conteúdo para startar esse novo conteúdo que eu coloquei lá no Mateus. Outra coisa também que eu vou fazer é um outro vídeo resolvendo os exercícios que tem aqui no final, que são 2. Vou postar também esse outro vídeo fazendo eles e vocês resolvam e coloquem no caderno para a gente não perder esse conteúdo. No próximo tema, que também é os controlados, eu vou postar um outro vídeo também explicando como é que eles são, como é que funcionam, como é que a gente faz a retificação com ele e também vídeo fazendo exercícios pra gente fazer. Isso vai ser na próxima semana, tá? Então, vamos começar lembrando, fazendo uma breve revisão do que é os retificadores não controlados. Se vocês não lembram, na hora que eu colocar o desenho aqui, vocês vão lembrar. Então, retificadores, qual que é a característica principal deles? De fazer a alteração da corrente contínua a partir da corrente alternada, tá? Lembrem que ela tem as etapas de transformação, retificação, filtragem e estabilização. Então, para quem não lembra, esse aqui é a figura que a gente tinha conversado no início das nossas aulas, e vamos continuar usando ele só para a gente relembrar. Então, o primeiro tema aqui, quem que a gente tem? Transformadores. Vou lembrar vocês também de como é que a gente usa os transformadores. Retificação, que é o tema que a gente vai abordar aqui. Filtragem, geralmente é usada como parte de capacitores. Estabilização, que é usado muito aqui, o nosso diodo Zener. E a nossa carga, que geralmente é a entrega final para o cliente, tá? Então, vamos lá. Transformadores. Qual que é a função dele? Principal função é reduzir ou elevar tensão e entregar para a parte retificadora, que é a nossa retificação, que é o tema principal aqui que a gente vai usar. Então, a gente sempre tem tensão no primário, que a gente vai chamar de corrente 1, tensão 1. Aqui são números de enrolamentos que a gente tem. No outro lado, quem que a gente vai ter? O enrolamento 2, tensão 2 e corrente 2. E de lá vai entregar para a carga. Relação de transformação para o transformador, como é que é? N1, número de espiras do primário, divididos por N2, número de espiras no secundário. Igualdade, tensão no primário, que é essa tensão aqui, divididos pela tensão no secundário, que é essa tensão aqui, tá? Relação de potência. A potência que entra no transformador lá no primário tem que ser igual à potência que sai lá no secundário. Como é que a gente descobre essa relação? Usando a relação de tensão vezes corrente, que é igual à potência. Então, se eu pedir para vocês de alguma maneira calcular para mim qual que é a relação de transformação, uma delas, para usar a potência, é essa daqui. Então, para a potência 1 vai ser quem? V1 vezes o I1. Então, é a tensão lá no primário vezes a corrente do primário. Para saber a potência lá no secundário, como é que faz? Usa V2, que é a tensão no secundário, vezes a corrente lá no secundário, que é esse aqui, tá? Se eu quiser achar a relação de transformação também com relação a tensão e corrente, também tem uma equaçãozinha lá. Tensão do primário divididos pela tensão do secundário, igualdade, tensão no secundário divididos pela tensão no primário. Não se esqueçam que quando a gente faz tensão e corrente, a relação inverte aqui a igualdade de corrente. Não se esqueçam disso. Se não lembram, isso é uma aula que provavelmente vocês tiveram de máquinas, alguma coisa assim, tá? Mas vamos relembrar. E agora, como é que se eu pedir para vocês usarem essas equações aqui de lei de transformação, como é que vai ser?
Aqui eu pergunto para vocês o valor da tensão no secundário, ó. E aí, o que eu vou fazer? Tensão no primário, tensão no secundário, igual ao número de espiras no primário, número de espiras do secundário, igual a corrente do secundário e a corrente no primário. Eu tenho que o valor de quem? O valor da tensão no primário é de 110. Quero saber qual que vai ser o valor aqui no secundário. Eu disse também que o valor da tensão, o valor do número de espiras no primário é de 4 e o número de espiras no secundário é 8. Então, fazendo a multiplicação cruzada aqui, a gente vai achar no secundário 220. A partir desse valor aqui de número de espiras, eu quero saber qual que é a corrente lá no secundário. Como é que eu descubro? Usando também essa igualdade aqui, ó. Essa igualdade aqui. Número de espiras do primário igual ao número de espiras do secundário, igual a corrente do secundário, igual a corrente, divididos pela corrente do primário. Vamos fazer o quê? Relação de transformação. Multiplica cruzado entre os dois. E com isso, a gente vai achar a corrente no secundário de 0,25 amperes. Se eu quiser, com esses mesmos valores aqui, usando o quê? O número do primário igual a 8 e o número do secundário de espiras igual a 4. A gente vai inverter. O que a gente vai ter aqui? Então, 8 divididos por 4 igual a 110, que era o valor inicial também, divididos por VS, que é o valor da tensão no secundário. Fazendo essa multiplicação cruzada aqui, quem que a gente vai ter? Tensão de secundário igual a 55. Beleza? Agora, se eu quiser saber o valor da corrente no secundário, faço a igualdade de quem? De 8, que é o número de espiras do primário, divididos pelo número de espiras no secundário, igual a corrente no secundário, divididos por 0,5, que é o valor que a gente adotou aqui para corrente no primário. O valor da corrente no secundário vai ser quê? Igual aqui a 1 ampere. Tem algumas características que a gente tem que relembrar dos transformadores, que é em relação ao quê? Se ele é considerado transformador elevador ou transformador abaixador. Isso a gente descobre de cara com o quê? Com o valor. Lembram disso? Não deve estar na memória de vocês. Se o valor do secundário der maior que o valor do primário de tensão, ele é considerado elevador. Lembrem que o valor da tensão do primário é de 110. E o valor que deu 220. É uma forma da gente conseguir dar essa característica. Outra forma é analisar pelo valor de espiras. Primário aqui era quanto? O número de espiras é 4. Valor no secundário, número de espiras é 8, dobrou. Então, significa que ele elevou. Quando a gente fez a inversão aqui dos valores, colocando que o primário ficaria com 8 e o secundário com 4, o que aconteceu? A tensão dele diminuiu em relação ao valor da tensão do V1. E a gente considera ele como um transformador abaixador. Beleza? Então, revisando um pouquinho só de transformadores, para a gente não perder o raciocínio. E agora vamos falar de retificação. Primeira forma de retificação que a gente viu há um tempo atrás foi os de meia onda. Depois a gente viu onda completa, o imponte. Então, vamos falar do primeiro meia onda. O que acontece nesse tipo de retificação? Meia onda, a gente vai trabalhar somente com um ciclo, que é o ciclo qual? Positivo. Lembrando que o diodo, ele vai conduzir somente em polaridade positiva. Ele tem que estar polarizado, certo? Não se esqueçam disso. Nesse retificador aqui, a gente usa somente um diodo para cada ciclo. Ou seja, se é ciclo positivo, a gente vai usar somente o ciclo positivo. Outra característica também
que a gente não deve esquecer é o sentido da corrente, ele vai ter uma só, tá? E a polarização dele vai ser direta em relação ao diodo. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o nosso ciclo de onda, que é essa onda aqui, senoidal, que a gente vai ter como base. Então, na entrada do transformador, aqui a gente tem 127 volts, 60 Hz. Aqui a gente tem um transformador com posição A e B. E o nosso diodo. O que vai acontecer com o diodo? Se ele tiver com polaridade positiva aqui em cima, o diodo vai conduzir, vai deixar passar corrente e vai entregar para a carga. Ciclo positivo. Quando eu inverter aqui e tiver polaridade negativa, o diodo não vai deixar passar. A gente não vai ter corrente passando em cima dele, ele vai travar toda a tensão que tiver ali. Vamos ver o exemplo aqui. Relação de tensão de entrada. Então, a gente tem o nosso ciclo senoidal aqui nessa primeira onda. Na segunda, o que a gente tem aqui? Tensão de saída. Ciclo positivo, diodo polarizado positivamente, vai deixar passar. Então, por isso que a gente tem ciclo aqui completo. Tensão lá no diodo, ele é proporcional a zero. Lembre-se que quando ele é valores de diodo, o que a gente tem? 0,3 ou 0,7. Vai ser o valor do diodo que a gente adotar, tá? Por isso que ele mantém aqui como zero, porque ele é muito próximo de zero. Ciclo negativo, que seria o quê? Qual ciclo? Essa parte aqui do ciclo, da nossa onda senoidal. O que acontece lá na saída da carga? Quando a gente fala tensão de saída, é lá na carga. O que acontece? Zero. Porque o nosso diodo estava polarizado inversamente, não deixou passar corrente e bloqueou tudo lá. Qual que vai ser a tensão em cima dele? Total, né? Todo o ciclo aqui vai estar parado em cima dele, porque ele não deixou conduzir. E a gente chama essa corrente, essa tensão aqui parada, de PIV. Por quê? Porque é a nossa tensão em cima do diodo, tá? E aqui, desse outro lado, eu coloquei algumas formas da gente calcular aqui a tensão de pico, que era a tensão que a gente tinha lá na entrada, que é de 127 vezes raiz de 2. Valor médio, como é que a gente calcula a corrente no diodo. Corrente média no diodo, essas coisas só pra gente relembrar. Não vamos chegar a calcular nada disso. Retificação de onda completa. Agora, a gente tem 2 diodos para cada ciclo. Um diodo aonde? No ciclo positivo e o outro diodo no ciclo negativo, tá? Vamos mostrar aqui o desenho só para a gente lembrar. Mesma coisa, 127 aqui, nosso valor de entrada na tensão, 60 Hz. Lembrando que é essa nossa onda senoidal que a gente tem que seguir. Adotando aqui polaridade positiva. Polaridade positiva aqui. O que a gente vai ter? Corrente em cima desse diodo 1, que ela vai passar pelo diodo, vai descer por aqui e vai vir em direção à carga e ele retorna na derivação central. Trocando, quando a gente põe a polaridade positiva aqui embaixo, ele assume essa outra forma de ciclo, a polaridade dele. Então, quem vai trabalhar agora é o diodo 2. Vai ter corrente passando em cima do diodo, porque ele vai estar polarizado positivamente, vai em direção à carga e volta para a derivação central. Então, cada diodo para cada ciclo, tá? Lembre-se que aí o que a gente faz? A gente coloca sempre positivo aqui e negativo aqui, certo? Porque é onde ele volta. Quando a gente usa o diodo 2, o que a gente faz? A gente coloca o positivo aqui e o negativo aqui, por isso que ele retorna no CTEP ali, CTEP não, na derivação central, tá? Vamos falar um pouquinho só para lembrar de corrente no diodo. Quando a gente estava lá no diodo 1, no ciclo positivo, ele conduziu, porque era o ciclo em que ele ia trabalhar. No ciclo que corresponderia ao segundo, que é o negativo, quem é que trabalhou? Foi o diodo 2.
No outro ciclo positivo, em relação à onda senoidal, quem que trabalhou? Foi o diodo 1. No ciclo que corresponderia ao ciclo negativo, foi o diodo 2, tá? Mesma coisa acontece ali no outro ciclo de baixo, tá? Retificação em ponte. Esse aqui é o mais complexo porque a gente começa a colocar muito diodo e talvez confunda o caminho que ele vai circular. Mas agora a gente tem o quê? 2 diodos trabalhando por cada ciclo. Então, 2 diodos correspondentes ao ciclo positivo e 2 diodos correspondentes ao ciclo negativo em relação à onda senoidal, tá? Então, quem é que vai trabalhar? No ponto A como positivo vai ser o diodo 1 e o diodo 3 que vão conduzir. Quando a gente colocar o ponto A em relação ao negativo, quem é que vai conduzir? É o 2 e o 4. Ó, então, mesma coisa. Aqui tá o nosso transformador, nossa onda senoidal aqui. Aqui é o nosso ponto A. Quando a gente começar a adotar ele como referência, quem é que vai conduzir lá, se vocês não lembram, ó? Diodo 1 e o diodo 3. Então, vamos achar o diodo 1 e o diodo 3. Quem é que vai trabalhar aqui? Então, nossa corrente vai vir por aqui, vai passar pelo diodo 1, vai vir em direção à carga, que é o nosso RL, e vai passar por onde? Vai por aqui, sobe, passa pelo diodo 3 e volta para outra ponta do retificação. Quando a gente tem o outro ciclo, que é o ciclo negativo aqui, o que a gente vai ter? Diodo 2 e o diodo 4, beleza? Como é que a gente vai saber? Lembrem-se que agora eu adotei quem? Aqui positivo. Então, o diodo 2 vai vir para cá e depois ele sobe e vem para o diodo 4, beleza? Então, esse aqui é o resuminho que a gente tem aqui para vocês lembrarem de como é que funciona a retificação. E agora, como é que a gente vai fazer? Nós vamos para o outro tipo de retificação, que é os retificadores monofásicos controlados. Que significa o quê? Falar da retificação em relação aos semicontrolados. Por quê? Esse controlado, a gente vai usar quem? O nosso dispositivo chamado SR. Esse cara aqui, ele vai trabalhar com a porta chamada de gate, se vocês não lembram. Vou mostrar a figura para ficar mais claro. Então, nele, o que a gente vai ter? Em vez do diodo, o SR, e a gente vai ter que ter duas características para ele conduzir, que é a polaridade direta e o pulso no gate. Quem que é o pulso no gate? É aquela parte onde a gente coloca aqui, ó, um estímulo de pulso para que essa porta desbloqueie e ele funcione, tá? Lembrem-se disso. Então, vamos falar do outro tema aqui, só para a gente continuar. Aqui. Aplicações. Geralmente, a gente usa essa retificação para quê? Controle de velocidade de motores de corrente contínua, carregador de bateria, transmissão de energia, no break e outros processos industriais eletroquímicos. Então, nesse cara aqui, a gente vai ter o retificador monofásico de meia onda com carga resistiva. Tô fixando carga resistiva aqui, porque nesse aqui no final a gente só vai ter o retificador. No outro tipo que a gente falar, vai ter uma carga RL, que vai ser quem? O resistor e mais um indutor lá no final. Então, vamos lá. Durante o semiciclo positivo de tensão de alimentação positiva que a gente tem da nossa fonte, o nosso SR tem que estar polarizado positivamente. Vai ter que ter um gate de pulso aqui direcionando lá na nossa porta para ele funcionar. Senão, ele não vai funcionar. Lembrem-se que essa pulsão aqui na porta, geralmente é um outro tipo de sistema que a gente coloca como se fosse só um pulso, que nem a gente vê lá na eletrônica digital. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a nossa forma de onda que vai sair aqui lá no secundário, né, que é a tensão VS aqui. Vou falar para vocês aqui embaixo da tensão que está em cima do nosso AK, que é a tensão em cima do anodo e catodo, tá? Que é a tensão que vai circular entre ele, não tô falando da tensão que vai ser... Opa, a tensão está em cima da porta.
Então, esse VK aqui, ó, que aparece aqui embaixo, é a tensão em cima da porta do anodo e da porta do cátodo. Não tô falando da porta do gate, tá? Vou mostrar separados aqui depois para vocês. E aqui a gente vai falar também de quem? Da minha corrente de saída, que é a minha corrente que tá circulando aqui em cima, ó, em cima do R, que é o nosso resistor. Botei separadinho aqui, ó, pra gente falar. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Quando eu tava falando de retificação, eu não mencionava tempo, não mencionava ângulo, não mencionava nada disso. Agora, a gente tá falando de retificação monofásica. Então, significa que eu estou usando uma tensão diferente da contínua. Eu estou usando uma senoide agora, completa. E eu preciso de quê? Estabelecer que para cada partição que a gente tem aqui, a gente tem um ângulo. Esse ângulo é o ângulo zero, e aqui é o 90 graus, e aqui é o 360. Cada pi desse daqui, que é correspondente, a gente transforma ele vira em graus. Então, a gente precisa ter em mente o quê? Os nomes que a gente vai citar para os ângulos, tá? Porque para cada fase que a gente for observar, tem um tipo de ângulo. Por exemplo, para esse cara aqui disparar, eu preciso que ele atinja um ângulo de disparo exato, tenha atenção lá na porta para que ele conduza, certo? Que nem a gente já vinha falando de algum daqueles outros tipos de componentes nas outras aulas passadas, que era quem? Choppers, a gente usava os ângulos de disparo para saber quando ele começava a conduzir. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Para esse cara agora, a gente tem que começar a pensar o seguinte, eu preciso ter a lembrança de que o tempo para esse cara, ele sempre vai até π. Sempre vai trabalhar até π, porque ele é meia onda. Não é onda completa, não vou analisar o ciclo inteiro, vou analisar só meio ciclo. Vou adotar nomes aqui. Então, o meu ângulo de retardo é essa característica aqui, ó, de parece um infinito. O meu ângulo de condução é aquela letra ρ lá, tá? Então, adotando essas três condições aqui, que o nosso tempo vai sempre a π porque é meia onda, ângulo de retardo vai ser esse símbolozinho aqui parecido com infinito, e o ângulo de condução é esse outro aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza, comecei a analisar a minha onda senoidal aqui, que é esse primeiro ciclo positivo. A minha tensão positiva tá saindo aqui da minha fonte, vai vir para onde? Para a minha porta do anodo aqui em cima do SR. O que vai acontecer aí? Eu vou precisar que o meu ângulo de disparo esteja pronto. Essa onda aqui que tá aparecendo aqui para mim, não é ele conduzindo. Então, esse determinado ângulo que vai do zero a esse ângulo aqui, o que corresponde? Ao meu ângulo em que ele não está funcionando. Então, a partir de um determinado ângulo, ele vai começar a disparar. E aí, o que vai acontecer? É quem esse ângulo aqui? É o ângulo de retardo. Porque se eu parar para analisar o meu ângulo em relação à minha onda senoidal, eu não usei esse pedaço da onda aqui. Foi o ângulo em que ele estava se preparando para disparar. Porque ele provavelmente já identificou que ele tinha sinal positivo lá na entrada, que ele tinha gateway funcionando, que é o sinal também lá na porta, e ele entrou no ângulo de disparo. Aí sim ele vai deixar passar a corrente, passar tudo em cima dele. Então, esse ângulo aqui é quem? É o nosso ângulo de retardo. Beleza, começou a funcionar o SR. A partir desse instante aqui, ele vai conduzir tudo em cima da carga, esse restante da onda aqui, ó, que é essa outra parte aqui. E quando ele começar a conduzir, esse cara aqui a gente vai chamar de ângulo de condução. Notem que esse ângulo vai até π, porque a gente está falando de retificação de meia onda.
Ok, terminei esse primeiro ciclo. Ciclo negativo. O que vai acontecer? Em cima do meu SR. O que aconteceu com ele? Fiquei com toda a carga em cima dele, porque sinal negativo na entrada dele, ele não deixa passar. Por mais que ele tivesse com a porta aqui acionada, ele não ia deixar passar, tá? Vamos falar agora em relação à corrente. A corrente lá na saída, que é essa corrente aqui, ó, que tá passando aqui em cima do resistor. Ela vai ser proporcional ao valor dela, mas ela vai estar em quê? No mesmo ciclo ou no mesmo ângulo que seria o ângulo de condução, tá? Vai funcionar assim. Então, vamos lembrar algumas coisas aqui que eu vim falando. Então, o tempo dele vai ser sempre o tempo igual a π. Por quê? Meia onda vai usar somente aquele ciclo lá. Quando a gente passar, por exemplo, da onda senoidal de 2π, que forma o 360, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui fechou o meu ciclo de 2π. Quando eu passar e quiser no próximo ângulo, não se esqueçam que vocês têm que colocar conforme os ângulos que ele vai trabalhando. Então, aqui correspondeu a 2π. Essa parte aqui da outra, o próximo ciclo positivo dele vai ser o quê? Tempo zero, proporcional aqui, porque se nesse ângulo aqui ele disparou, por exemplo, com 30 graus, aqui ele também vai disparar com 30 graus, ele não vai mudar, só que ele não vai ser 30. Agora ele vai ser o quê? O 2π mais 30 graus. E para a gente saber qual que foi o ângulo aqui de condução, vai ser o quê? Vai diminuir o ciclo dele inteiro, que até aqui ele é o quê? Ele é 2π. E aqui a gente vai ter mais π. Então, a gente diminui esses 30 graus aqui em relação a esse ciclo de condução e a gente descobre, tá? Mas eu vou mostrar o exercício para a gente visualizar e ficar melhor. Bom, mesma coisa se eu passar desse período do ciclo ali de π, que seria em relação a π a 2π, ele vai estar desligado, não vai conduzir, não vai passar nada em cima dele. O ângulo de retardo, que eu comentei com vocês, é esse símbolo aqui, e o nosso ângulo de condução é o ρ. Bom, agora eu vou mostrar para vocês as fórmulas para a gente calcular algumas coisas no próximo vídeo, mas anotem, coloquem no caderno para vocês não se perderem e não ter que entrar toda vez no slide, coloquem no caderno lá. Então, para a gente descobrir o valor da tensão na carga, que é a nossa tensão lá na saída em cima do resistor, a gente vai adotar que o V0, que é a tensão de saída, é igual a tensão máxima vezes 1 mais o cosseno do ângulo de quem? O ângulo de retardo, divididos por 2π, beleza? Eles falam aqui ângulo de disparo ou ângulo de retardo, por quê? Disparo também como é que eu posso falar? É coerente, porque é o ângulo em que ele vai começar a conduzir. É o ângulo exato onde que ele vai disparar. Para a gente descobrir a corrente lá na carga, usa essa equação aqui também, que é o I0, lá na saída. Calcular ou descobrir, ou eu vou dar o valor para vocês aqui, do V máximo, vezes 1 mais o cosseno de quem? De retardo, divididos por 2 vezes o π, vezes o valor do resistor, tá? Notem, coloquem isso lá no caderno de vocês para não esquecer. Para a gente descobrir a tensão de saída, também dá para a gente usar o V máximo dividido por π. Também é uma forma de a gente usar. Para descobrir a tensão média, como é que a gente vai fazer? O 1 mais o cosseno do ângulo de retardo divididos por 2. Anotem também isso aí no caderno, tá? Essa parte aqui eu só cortei e coloquei ela mais destacado para vocês visualizarem. E aí começa os dois exercícios, tá? Que é para vocês calcularem o quê? O que tá escrito aqui pra gente calcular? Determinada tensão na carga, que é o V0,
E o outro é um exercício para a gente usar o retificador aqui controlado, dei para vocês a tensão da fonte, 60 Hz, coloquei o valor da carga, o ângulo de retardo e pedi para vocês calcularem, mas isso eu vou fazer no próximo vídeo para não ficar muito longo o vídeo, tá? Então, paramos aqui no exercício 1, beleza?